E por que que a gente não usa o Topograph mais para projetos? Né? Eu sei que muitas empresas de topografia, muitas equipes de topografia, muitos topógrafos autônomos ainda usam o Topograph. Né? Eu sei disso, isso é uma realidade. Mas por que que você tem que utilizar o Civil 3D? Né? Qual que é a minha recomendação? Por que que eu recomendo você utilizar o Civil 3D? Por esses três motivos aqui, ó. Ele não aplica o conceito BIM. O que que é o BIM? O BIM significa Build Information Model, né? Uma sigla em inglês. E que trazendo para a nossa tradução, né, significa modelagem da informação da construção. Ou seja, é a gente modelar o projeto em 3D já com as informações. Então, quando eu tenho um projeto desse aqui feito no Civil 3D, eu já consigo visualizar o projeto em 3D, certo? Eu consigo ver a modelagem, né? A gente chama de modelo, esse objeto tridimensional, né? A obra em 3D que a gente chama de modelo. E, além disso, eu consigo já ter as informações, ou seja, não é simplesmente uma maquete eletrônica, né? Não é uma maquete eletrônica, é um modelo tridimensional, só que com um monte de informação. Aqui eu tenho o perfil longitudinal, aqui eu tenho uma tabela de cortes, né? Aqui eu tenho as minhas seções transversais, com as informações aqui de corte, de aterro, tá certo? Então, não é só um modelo tridimensional, é um modelo com informação. Então, é a modelagem da minha construção com informações, certo? E o topógrafo, ele não entrega esse resultado para nós. Por que não? Porque quando eu vou fazer a drenagem, por exemplo, né, eu vou fazer a minha drenagem utilizando o Civil 3D, tá certo? E aí, quando eu faço a terraplenagem lá no topógrafo, eu tenho que transformar ela para Civil 3D para eu conseguir fazer a minha drenagem, né, utilizando o conceito BIM dentro do Civil 3D. Então, eu não consigo linkar o topógrafo. O topógrafo, simplesmente, né, de forma resumida, de forma objetiva, ele não entrega, né, ele não aplica esse conceito BIM. E o BIM, como eu já venho mostrando aqui, ele não é mais uma opção, ele é meio que uma obrigatoriedade de você utilizar a ferramenta, de você utilizar esse conceito. Né? Existe um decreto que fala que os projetos, né, deverão ser entregues em plataforma BIM. Os projetos eram feitos do modo tradicional e, a partir de agora, eles vão ser feitos, né, em plataforma BIM. Então, a gente está passando por essa transição. Ano passado, né, e, na verdade, em 2020, principalmente, né, eu treinei muitas empresas, né, em muitos órgãos que fizeram a implementação dessa tecnologia BIM. Eu dei muitos treinamentos de Civil 3D, de InfraWorks, né, para prefeituras, para secretarias, né, para DRs aí de todo o Brasil, para utilizarem, né, o Civil 3D para aplicar esse conceito BIM. Ah, Rafael, mas por que não usa outra ferramenta? Porque não tem outra ferramenta. O Civil 3D é a ferramenta mais moderna do mundo para projetos de infraestrutura. Né? Então, ele já traz, né, esse recurso para nós. Né? Ele já traz essa possibilidade para nós. É a mais moderna do mundo para projetos de infraestrutura. Tá? Então, por isso que a gente não usa o topógrafo, esse é um dos motivos. Segundo motivo, ele não gera uma apresentação encantadora do projeto. Todo mundo aqui, todo mundo quer ganhar mais dinheiro, certo? Todo mundo quer cobrar mais caro no serviço, todo mundo quer subir de cargo, né? Quer ter um aumento de salário. Só que para isso a gente precisa fazer coisas diferentes. Não tem como você cobrar mais caro simplesmente pelo que você já faz. Você não vai ser pago a mais pelo que você já faz. Você vai ser pago pelo aquilo que você entrega de melhor do que você já faz, né? Melhoria. E quando você apresenta um projeto, né? Você, de forma tradicional, apresentava os projetos em 2D para o seu cliente. Só que quando você começa a gerar apresentações desse nível para o seu cliente, ou seja, projetos, né, com esse nível de detalhamento para o seu cliente, você começa, né, a entregar o quê? Um projeto de forma tecnicamente, né, mais encantador, ou seja, um projeto mais bonito, um projeto que retrata a obra, né, de como ela é mesmo. O cliente consegue enxergar a obra, como que ela vai ficar depois. O cliente vai conseguir visualizar depois o resultado final daquela obra, antes mesmo dela ser construída. E com o topógrafo você não consegue gerar essa imagem, né, essa visualização de forma mais bonita, ou seja, de forma mais encantadora, mais realística com o seu cliente. Né? Então, esse é o segundo motivo pelo qual, né, a gente não usa, eu não uso o topógrafo. Né? Então, por esse motivo, eu recomendo que você vá migrando para o Civil 3D. E depois, né, o terceiro motivo é o seguinte, ele leva muito mais tempo para você fazer revisão. Ou seja, lá no topógrafo, quando você faz um projeto, né, exatamente igual a esse daqui, você tem que fazer o projeto lá e depois trazer aqui dentro do Civil 3D
dentro do AutoCAD, né, tradicional, no caso, para você fazer o acabamento, inserir texto, né, formatar, colocar aqui essas informações todas, né, enfim. E aí vamos supor que seu cliente peça, né, para aumentar 10 centímetros aqui no grade do projeto, aumentar a cota, né, 10 centímetros, ou cortar mais 20 centímetros, enfim. Você vai ter que voltar lá no Topograph, refazer todo esse procedimento, trazer para o AutoCAD e depois fazer o acabamento, né, do seu projeto. E quando você faz isso tudo dentro do Civil 3D, todo esse projeto, né, toda essa automação, todas essas informações que você precisou mudar, ela é feita tudo em um único ambiente. E elas, né, todas as outras que estão vinculadas a elas já vão alterar automaticamente. Ou seja, quando você altera, né, por exemplo, a cota desse platô, né, que eu estou mostrando aqui na minha tela, quando você modifica, né, a posição desse platô, automaticamente essa tabelinha de volumes, né, já vai atualizar automaticamente. Ou seja, eu não preciso refazer todo esse processo, né, de ir lá, fazer essa alteração no Topograph, né, depois trazer, copiar e colar o perfil para cá, ajustar, mudar a cor, mudar isso. Você não precisa refazer tudo isso manualmente depois. Isso já já é de forma automática. Então, as revisões de projeto, né, que basicamente aí, todo projeto ele tem uma modificação, né, ele tem uma revisão ali. Dificilmente você vai ter um projeto que não tem revisão, porque ou por N motivos, né, o cliente vai querer talvez alterar, né, você talvez esqueceu de inserir uma informação, durante a obra, né, alguma coisa aconteceu que vai precisar mudar o projeto. Então, basicamente, você vai precisar revisar. O que a gente faz? A gente usa, né, softwares para poder facilitar essa revisão, ou seja, para fazer ela de forma mais rápida. E o Civil 3D, ele faz isso para a gente de forma muito mais rápida. Né? Então, se altera uma informação, as demais já alteram também automaticamente. Então, isso vai facilitar muito a sua vida quando você estiver fazendo revisões. Tá? Então, por esse motivo, a gente não usa o Topograph para fazer projeto, a gente usa o Civil 3D, porque ele vai automatizar muito os processos, né? Vai agilizar muito o seu processo de revisão aí, tá?